Sevilha, ano de 1763. As ruas estreitas da cidade, ladeadas por varandas de ferro forjado e pátios escondidos atrás de portões pesados, respiravam o perfume da noite. O céu, pontilhado de estrelas, refletia o murmúrio distante do rio Guadalquivir. Naquela noite, contudo, toda a atenção estava voltada para a mansão dos Mendoza, que resplandecia como um farol no coração da cidade. Dentro da propriedade, os criados corriam de um lado para o outro. Bandejas de prata passavam cheias de vinho e frutas exóticas vindas das colônias. Os candelabros dourados espalhavam luz sobre tapeçarias flamengas, e cada salão ecoava risos, passo de dança e o som de violinos. O evento havia sido cuidadosamente planejado. Um baile para apresentar Isabel de Mendoza, a filha mais nova da casa, ao futuro conde de Aranda. Isabel, porém, não compartilhava do entusiasmo que vibrava nos corredores. Na sacada do segundo andar, de onde podia ver a multidão rodopiando ao som de minuetes, ela suspirava com um aperto no peito. O vestido azul claro que usava, com bordados de pérola e mangas rendadas, parecia uma armadura. Era belo, sim, mas pesado, sufocante. Seus cabelos castanhos haviam sido presos em um coque alto, adornado por pequenas flores de laranjeira, símbolo de pureza e submissão feminina. Sua mãe aproximou-se em silêncio. Dona Beatriz de Mendoza era uma mulher severa, de postura impecável, que raramente revelava emoções. Isabel sorria. O futuro conde de Aranda está aqui apenas por você. Não envergonhe nossa família com esse olhar de tristeza. Isabel forçou um sorriso, mas seus olhos se perderam na multidão. O conde, um homem de 35 anos, alto, de postura militar, caminhava pelo salão com ar de superioridade. Seus sapatos faiscavam à luz das velas, e seu olhar percorria o ambiente como quem avalia uma propriedade. Mas Isabel não se fixou nele. Ao fundo, na sombra da porta, havia um estranho. Não trazia trajes de nobreza, mas uma elegância rústica, quase insolente. Um casaco escuro de corte simples, botas gastas pelo uso, e nos olhos, havia uma centelha que contrastava com toda a solenidade do baile. Era Mateo Rojas. Mateo não fora convidado. Ninguém sabia, ao certo, como ele havia entrado na mansão. Alguns criados murmuraram que o viram falar com os cocheiros. Outros juraram que ele se infiltrara entre os músicos. Mas a verdade é que, naquele instante, para Isabel, nada importava. Havia apenas aquele olhar. Enquanto isso, o mestre de cerimônias anunciava: Senhoras e senhores, o futuro conde de Aranda deseja a primeira dança desta noite com a senhorita Isabel de Mendoza. Todos os olhares se voltaram para ela. O coração de Isabel disparou. Não por nervosismo da dança, mas porque, ao olhar novamente para a porta, Mateo já não estava lá. Descendo as escadas com passos contidos, Isabel se aproximou do conde. Ele lhe estendeu a mão com firmeza. Senhorita Mendoza, a honra é minha. Ela assentiu, sem palavras. A música começou, e os dois rodopiaram pelo salão. O conde era correto, seus passos exatos, mas frios, como se dançasse com um fantasma. Isabel fechou os olhos por um instante, e então, quando os abriu, viu ao fundo, entre colunas de mármore, o mesmo olhar ardente de antes. Mateo havia retornado. O tempo pareceu desacelerar. Isabel errou o passo, e o conde franziu o senho. Senhorita, concentre-se. Perdoe-me, senhor, murmurou ela, tentando retomar a cadência. Mas o peito queimava de ansiedade. Quem era aquele homem? Por que seus olhos lhe causavam tamanha inquietação? Após a dança, Isabel se retirou discretamente para o jardim. O ar fresco da noite lhe devolveu o fôlego. Caminhou entre as laranjeiras floridas, ouvindo ao longe o riso abafado da festa. Foi então que uma voz surgiu atrás dela, suave, mas firme. Uma noite como esta pode aprisionar mais do que libertar. Não acha? Ela se virou, e lá estava Mateo, agora à luz da lua. Seu rosto era marcado pelo sol e pelo mar, revelando não a nobreza, mas a liberdade. Senhor, quem é o senhor para falar comigo desse modo? Retrucou Isabel, o coração disparado. Apenas alguém que sabe reconhecer quando um pássaro nasceu para voar, e não para viver em gaiolas douradas. Respondeu ele, com um meio sorriso. Isabel sentiu as pernas tremerem. Nunca, em todos os anos de educação rígida,
ouvirá palavras tão ousadas. Deveria se retirar. Se alguém nos visse, diria apenas que uma jovem sonhou por um instante. E que um homem teve a coragem de lembrá-la disso. Ela baixou o olhar, tentando conter um rubor. Está errado em pensar que me conhece. Talvez. Mas não estou errado em dizer que essa noite será lembrada. Por quê? Senhorita Mendoza, às vezes basta um instante, uma escolha, e o destino muda para sempre. Isabel respirou fundo, como se aquelas palavras abrissem uma porta invisível dentro dela. Então, passos se aproximaram. Era Catalina, sua amiga e confidente, que a procurava no jardim. Ao ver Isabel e Mateus juntos, sua expressão mudou por um segundo. Surpresa. Depois algo mais sombrio, que Isabel não notou. Isabel. Todos a procuram. O conde ficou ofendido com sua ausência. Disse Catalina, com um tom de censura mascarado por falsa doçura. Isabel se afastou de Mateu rapidamente, como se despertasse de um feitiço. Preciso ir. Mateu inclinou-se em leve reverência. Nos veremos outra vez, senhorita. O destino assim o quer. Isabel caminhou de volta ao salão com o coração descompassado. As luzes, os risos, os violinos, tudo parecia distante, como se já não pertencesse àquele mundo. Catalina, ao lado dela, apertou-lhe o braço discretamente. Quem era aquele homem? Ninguém. Apenas, ninguém. Respondeu Isabel. Mas sua voz tremia. Catalina sorriu de canto, mas em seus olhos havia algo que Isabel não percebeu. Inveja. Naquela noite, no esplendor da mansão Mendoza, sob o perfume de flores e o som de danças, o destino começava a se desfazer. Não por batalhas ou decretos, mas por um simples olhar, uma escolha silenciosa. Um segredo do convento ameaça ligar o nome dos Mendoza a um passado perigoso, enquanto a semente da traição começa a germinar. Se você ouviu até aqui, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novas histórias todos os dias e se estiver gostando, lembre-se de deixar o seu like. O amanhecer em Sevilha trazia consigo o badalar grave dos sinos. O convento de Santa Clara, construído em pedra clara e cercado por laranjeiras, erguia-se como um refúgio silencioso diante da agitação da cidade. A vida ali seguia um ritmo imutável. Orações ao nascer do sol, cânticos que ecoavam pelas paredes frias, e o som dos passos discretos das freiras sobre o piso gasto pelos séculos. Mas naquela manhã, havia algo diferente. No claustro principal, sob um arco onde a luz atravessava os vitrais, Fray Alonso caminhava em círculos, inquieto. Em suas mãos calejadas, ele segurava uma chave antiga, quase tão pesada quanto o segredo que guardava. Nos subterrâneos do convento havia um baú de madeira, reforçado com ferro. Poucos sabiam de sua existência. Dentro dele, cartas e documentos que remontavam a negócios obscuros do passado, acordos ilegais de comércio, nomes de nobres envolvidos em contrabando, e provas que poderiam abalar famílias inteiras. Entre esses nomes, um se destacava, gravado como uma ferida aberta: Mendoza. Alonso pousou a mão sobre o baú, hesitante. Seus lábios murmuraram uma oração. Senhor, dai-me forças para escolher o caminho certo, ainda que este caminho destrua vidas. O ranger da porta interrompeu seu pensamento. Um jovem noviço entrou apressado, trazendo a notícia. Padre, o capitão Diego Herrera aguarda no pátio. Veio de ordem real. Diz que precisa falar com urgência. Alonso fechou o baú e escondeu a chave sob seu hábito. O coração acelerado, subiu as escadas até o pátio. O encontro com Diego. O capitão Diego Herrera aguardava em pé, de uniforme impecável, a espada à cintura, a postura ereta. Seus olhos, porém, carregavam o peso de quem já havia visto batalhas demais. Ao ver o frade, inclinou a cabeça em respeito. Fray Alonso, perdoe-me por invadir a paz deste convento. Mas minha visita não é de cortesia. O que o traz aqui, capitão? Perguntou Alonso, medindo suas palavras. Há rumores de que um segredo escondido entre estas paredes pode abalar a própria Espanha. O rei exige que eu investigue. Não se trata de boatos comuns, mas de algo que toca diretamente famílias de influência. Alonso respirou fundo. Rumores são como serpentes, capitão. Escorrem por frestas, mudam de pele, e quando damos por nós, já é tarde. Diego estreitou os olhos. Não vim atrás de metáforas, padre. Vim atrás da verdade.
O que esconde este convento? O frade desviou o olhar para o claustro, onde uma freira cuidava de vasos de ervas. Seus dedos ainda apertavam a chave escondida. A verdade, meu filho, pode ser mais perigosa que a mentira. Há segredos que, se revelados, não libertam, apenas escravizam mais. O silêncio pairou por um momento, quebrado apenas pelo canto distante de pássaros. Diego deu um passo à frente. Sua voz agora soava mais baixa, quase pessoal. Padre, não falo apenas como soldado. Eu conheço o peso da culpa. Sei o que é carregar erros que não se apagam. Se este segredo envolve inocentes, escondê-lo pode ser tão cruel quanto expô-lo. As palavras ecoaram no coração de Alonso. Ele, mais do que ninguém, sabia o que era viver atormentado por escolhas antigas. A culpa era uma sombra que nunca o abandonara. O eco da culpa. Horas mais tarde, já sozinho na capela, Alonso ajoelhou-se diante do crucifixo. O vento que entrava pelas janelas abertas balançava suavemente as velas. Senhor, o que devo fazer? Murmurou. Se falar, destruirei uma família. Se calar, estarei traindo a justiça. Que penitência é esta que me colocas? Enquanto rezava, lembranças voltavam como facas. A noite em que receberá aquelas cartas, anos antes. Lembrava-se do rosto de um homem que implorava proteção em troca de silêncio, e de sua própria covardia em aceitar. Desde então, cada página daquele baú pesava sobre sua consciência como pedra no peito. O som da porta interrompeu novamente seu tormento. Era Catalina de Torres, a jovem que às vezes visitava o convento sob pretexto de devoção, mas que sempre trazia olhos curiosos. Padre Alonso. Sua voz soava doce, quase inocente. Perdoe-me. Sei que não deveria incomodar, mas ouvi rumores de que este lugar guarda histórias do passado. É verdade. O coração de Alonso se sobressaltou. Como poderia uma moça como Catalina saber disso? Filha, há segredos que não devem ser procurados. Eles têm o poder de envenenar a alma. Mas Catalina sorriu, aproximando-se. E, ainda assim, há quem diga que a verdade liberta. Isabel é minha amiga. Se algo ameaça sua família, não mereço saber? Alonso permaneceu em silêncio, estudando-a. Havia algo em seus olhos que o inquietava. Não era apenas preocupação. Havia também curiosidade, e talvez uma ponta de inveja. As sombras se movem. À noite, quando o convento mergulhou em silêncio, Alonso voltou aos subterrâneos. Abriu o baú, retirou uma das cartas e a leu sob a luz fraca de uma lamparina. Os nomes estavam ali, gravados em tinta já desbotada. Dom Rodrigo de Mendoza. Mateu Rojas. O frade fechou os olhos, perturbado. O pai de Isabel envolvido em contrabando com um homem conhecido por seus delitos. Se isso viesse à tona, a honra dos Mendoza estaria perdida. Um som o fez erguer a cabeça, passos rápidos, leves, que se afastavam no corredor. Correu até a porta, mas não viu ninguém. Apenas o eco distante de um vestido arrastando no chão de pedra. Catalina. Alonso sentiu o sangue gelar. O segredo que guardara por tantos anos já não estava seguro. E do lado de fora, no coração de Sevilha, forças diferentes começavam a se mover. A honra de uma família, a ambição de uma jovem, e a lealdade de um capitão. O destino, mais uma vez, preparava seu jogo de sombras. A noite havia caído novamente sobre Sevilha. As ruas da cidade, iluminadas por tochas e candeeiros, guardavam segredos que jamais se confessariam à luz do dia. Nos jardins da mansão Mendoza, onde o perfume das laranjeiras se misturava ao canto suave das cigarras, Isabel caminhava sozinha, tentando fugir do peso de seus pensamentos. O baile da noite anterior ainda lhe ardia na memória. O olhar de Mateu Rojas, o intruso misterioso, havia-se gravado nela como fogo. E as palavras dele, basta um instante, uma escolha, e o destino muda para sempre, ecoavam como um chamado impossível de silenciar. Isabel apertava contra o peito um livro de poesias que trouxera para se consolar. Mas, ao virar a esquina do jardim, encontrou. Mateu estava lá, como se a esperasse desde sempre. Um encontro noturno. Senhorita Mendoza, disse ele, emergindo das sombras, com aquele meio sorriso que parecia desafiar todo o mundo. Não pensei que viesse tão cedo, mas agradeço à lua por me trazer sua presença. Isabel estremeceu. Senhor Rojas, o que faz aqui? Se alguém o visse,
Poderia ser preso. Preso. Ele riu baixo. Tenho vivido metade da vida correndo de grades, a outra metade correndo de destinos impostos. Não me assusta o risco. Mas há algo que me assustaria mais. Deixar de lhe dizer aquilo que preciso. Ela desviou o olhar, mas o coração pulsava. E o que seria? Mateus se aproximou um passo. Que você não nasceu para viver acorrentada, Isabel. Não nasceu para obedecer às vontades de um conde que a enxerga como um troféu. Você nasceu para sentir o vento do mar, para ouvir histórias que não se contam em salões, para viver. Houve silêncio. O som distante da cidade parecia desaparecer diante da intensidade das palavras dele. Isabel respirou fundo, tentando se recompor. Não me conhece. O que sabe de mim além do meu nome? Sei o bastante. Respondeu ele, firme. Sei que seus olhos buscam algo além do que lhe oferecem. Sei que o sorriso que dá ao conde é falso. E sei que, se hoje me dissesse que sim, eu a levaria para longe daqui antes que o sol nascesse. Isabel sentiu um arrepio. Parte dela queria fugir, mas outra parte, escondida, desejava acreditar. Mateu, o que diz é uma loucura. E se fosse apenas uma mentira? Ele a fitou. Sério, pela primeira vez sem sorrir. Minha vida é feita de mentiras, Isabel. Mas esta é a única verdade que guardo. A testemunha oculta. O que Isabel não sabia é que Catalina seguirá. A amiga, vestida discretamente, escondia-se atrás das colunas do jardim. Seus olhos arregalados captavam cada palavra, e seu coração se enchia de sentimentos contraditórios. Inveja, dor e uma chama de rancor. Catalina sempre fora a sombra de Isabel. A amiga fiel, a confidente. Mas naquela noite, vendo-a ser desejada, vendo o olhar intenso de Mateu pousar nela, algo dentro de Catalina se quebrou. Porque sempre ela. Porque todos a olham como se fosse feita de luz, enquanto eu permaneço na escuridão. Pensou, mordendo os lábios para conter as lágrimas. A promessa. Mateu segurou a mão de Isabel, com ousadia. Prometa-me apenas uma coisa, senhorita. Se algum dia sentir que a vida que lhe deram não é sua, lembre-se deste instante. Lembre-se que há um homem disposto a desafiá-la, a roubá-la das correntes. Isabel retirou a mão devagar, hesitante, mas não negou. Seus olhos brilhavam com algo que nem ela sabia nomear. Não posso lhe prometer nada. Mas já prometeu, disse ele, sorrindo outra vez, e se afastou pela escuridão do jardim, desaparecendo como viera. Isabel ficou imóvel, o coração em chamas. A decisão, de Catalina. Catalina saiu de seu esconderijo, os olhos ainda úmidos. Aproximou-se em silêncio, como se nada tivesse visto, mas em sua mente já traçava um plano. Na manhã seguinte, foi até a praça onde sabia que encontraria soldados. Pediu uma audiência com o capitão Diego Herrera. Quando se encontraram, ela baixou a cabeça com falsa humildade. Capitão, venho porque temo pela honra da família Mendoza. Preciso lhe contar algo que presenciei. Diego a observou com desconfiança. Fale, senhorita. Mas saiba que acusações sem provas são perigosas. Catalina respirou fundo, como se estivesse prestes a sacrificar a própria alma. Ontem à noite, nos jardins, vi Isabel Mendoza, em segredo, com um homem. Um contrabandista chamado Mateu Rojas. O silêncio caiu como lâmina. Diego cerrou o punho, a mente dividida entre dever e emoção. Isabel, a jovem que começava a despertar algo nele, agora manchada por uma suspeita. Na penumbra dos jardins, Isabel acreditava ter encontrado um sopro de liberdade. Mas, na sombra de uma amiga, sua promessa se transformava em traição. E o destino, mais uma vez, começava a mudar. O sol se punha lentamente sobre Sevilha, tingindo de dourado as torres das igrejas e os telhados de cerâmica vermelha. A mansão dos Mendoza, embora imponente como sempre, parecia naquele fim de tarde carregar um peso invisível. Isabel, sentada diante do espelho de seu quarto, deixava a escova deslizar pelos cabelos soltos. O reflexo lhe mostrava uma jovem pálida, dividida entre o dever e um desejo proibido que não conseguia apagar. A porta se abriu sem aviso. Sua mãe entrou, acompanhada por criados que depositaram sobre a cama um vestido novo, de seda bordada. Vista-se, Isabel. O capitão Diego Herrera virá esta noite. Seu pai o convidou para o jantar. É uma honra que não podemos recusar. Isabel assentiu em silêncio,
mas o coração acelerou. Diego, o capitão que olhava com tanta firmeza, e que agora, graças a Catalina, talvez já soubesse mais do que deveria. O jantar dos Mendoza. À mesa, o pai de Isabel, Dom Rodrigo de Mendoza, exibia seu carisma habitual. O vinho era servido em taças de cristal, e as travessas fumegantes espalhavam aromas de cordeiro assado com especiarias vindas das Índias. Diego entrou com passos firmes. Vestia o uniforme militar impecável, mas sua expressão era mais séria que o habitual. Ao se sentar, cumprimentou a família com a devida cortesia, mas seus olhos pousaram em Isabel por um instante mais longo do que deveria. O jantar seguiu com conversa sobre política, sobre as colônias espanholas, sobre negócios. Mas Isabel mal ouvia. Sua mente voltava sempre à mesma pergunta. Catalina já teria falado com ele. Quando os criados se retiraram, Diego se levantou. Dom Rodrigo, peço licença para ter uma palavra em particular com sua filha. O silêncio foi pesado. Isabel sentiu o sangue gelar. Mas seu pai, surpreso e confiante na honra da casa, consentiu. O confronto no jardim. Lá fora, sob a luz prateada da lua, os dois caminharam em silêncio até o jardim. As flores de rosas exalavam perfume, e o vento balançava suavemente as copas das árvores. Diego parou diante dela, a postura rígida. Senhorita Mendoza, não vou rodear palavras. Ontem à noite, alguém afirmou ter visto a senhorita em companhia de um homem nos jardins. Isabel empalideceu. Quem ousaria dizer tal coisa? Catalina de Torres. Respondeu ele, observando atentamente sua reação. Isabel levou a mão ao peito, incrédula. Catalina, minha amiga. Diego respirou fundo, a voz baixa, quase como se não quisesse feri-la. Isabel, compreenda. Minha obrigação é proteger a honra de sua família. Mas quero ouvir de seus lábios. É verdade. As lágrimas lhe ardiam nos olhos. E se fosse? Se eu tivesse falado com alguém que não deveria? Isso me tornaria culpada. Tornaria vulnerável. Respondeu ele, firme, mas não cruel. E há homens que não hesitariam em usar isso contra você. Isabel encarou, os olhos brilhando de raiva e dor. E o senhor? É um desses homens. Diego hesitou. Sua mão tocou levemente a espada, não por ameaça, mas por hábito. Eu já fui muitas coisas, Isabel. Um soldado obediente, um instrumento cego da coroa. Hoje, não sei mais o que sou. Mas sei que não quero vê-la destruída. Houve um silêncio longo. Isabel percebeu que por trás da rigidez do capitão havia feridas invisíveis. Uma alma marcada por batalhas que não se travavam apenas no campo de guerra. E se eu lhe dissesse que nunca me senti tão viva quanto naquele instante? Confessou ela, a voz trêmula. Se eu lhe dissesse que, por um momento, sonhei em ser livre. Diego desviou o olhar, incapaz de encarar tanta sinceridade. A liberdade, Isabel, cobra sempre um preço alto. Às vezes, mais alto do que se pode pagar. O jogo de Alonso. Enquanto isso, no convento de Santa Clara, Fray Alonso caminhava inquieto. Ele já sabia que Catalina guardava informações perigosas. O que começou como mera curiosidade da jovem se transformará em algo que ele poderia manipular. Alonso a chamou ao claustro, onde a luz das tochas lançava sombras longas. Filha, você busca proteger Isabel. Mas há maneiras de fazê-lo que exigem sacrifício. Se me ajudar, se guardar silêncio sobre certas verdades, poderei proteger não apenas ela, mas toda a família Mendoza. Catalina, ainda ferida pela inveja, apertou as mãos. E se eu não quiser proteger? E se eu quiser que a verdade apareça? O frade a olhou nos olhos, grave. A verdade é como fogo. Ilumina, mas também queima. Pense bem antes de soltá-la. Catalina mordeu os lábios. Dentro de si, sabia que aquela escolha definiria seu próprio destino. Entre espadas e rosas. De volta ao jardim, Diego deu um passo atrás, a voz tomada por uma estranha mistura de dever e desejo. Senhorita Mendoza, talvez não possa impedi-la de sonhar. Mas, por sua vida, não confie em promessas feitas nas sombras. Isabel o fitou, sentindo a dor da advertência, mas também a ternura escondida em suas palavras. E o senhor, capitão, acredita mesmo que a vida se resume a dever e obediência? Nunca desejou algo além. Diego permaneceu, em silêncio. Em sua mente, imagens de guerras, de decisões cruéis, de vidas perdidas se acumulavam.
Ele também era prisioneiro de escolhas que não fizera. Isabel percebeu a dor dele. Por um instante, seus mundos se tocaram. Entre espadas e rosas, dois destinos começavam a entrelaçar-se, ainda que contra toda a razão. Enquanto Isabel acreditava ainda ter algum controle sobre sua vida, forças maiores, o segredo de Alonso, a ambição de Catalina e o dever de Diego se moviam nas sombras. E logo, a verdade viria à tona, selando o destino de todos. A noite caiu sobre Sevilha com uma escuridão densa, quase opressora. No convento de Santa Clara, o silêncio era quebrado apenas pelo som distante das corujas e pelo eco das sandálias das freiras nos corredores de pedra. Mas naquela noite, nem todas as almas do convento estavam em oração. Fray Alonso caminhava lentamente em direção à antiga biblioteca subterrânea, um local esquecido por muitos, mas que ele conhecia como a palma da mão. Levava nas mãos uma chave de ferro pesado, enferrujada pelo tempo. Seus olhos, cobertos por sombras, ardiam de ansiedade. No centro da biblioteca, escondido sob uma mesa robusta, havia um baú de madeira escura, adornado com símbolos quase apagados. Era herança de monges que haviam guardado segredos desde o tempo da Inquisição. É aqui que o destino começa a ser escrito, murmurou Alonso, ajoelhando-se diante do objeto. O olhar de Catalina. Catalina, incapaz de resistir à curiosidade, seguiu Alonso em silêncio pelos corredores. Escondida atrás de uma coluna, observava tudo com os olhos bem abertos. Sua respiração era curta, mas a adrenalina a impedia de recuar. Quando Alonso girou a chave e o baú se abriu com um rangido metálico, Catalina quase deixou escapar um grito. Dentro, havia documentos antigos, cartas seladas com brasões de famílias nobres e pergaminhos cobertos de símbolos estranhos. Mas entre tudo aquilo, algo chamou a atenção de Alonso. Uma carta dobrada com o selo dos Mendoza. Ele a segurou como quem toca uma chama. Seus olhos percorreram as palavras com avidez. O que leu ali fez seus lábios se curvarem num sorriso sombrio. Então é isso. Dom Rodrigo Mendoza, nem mesmo sua linhagem está livre de pecados. Catalina se aproximou, não conseguindo mais conter-se. Fray Alonso, o que significa isso? Ele a olhou com frieza, mas não a afastou. Pelo contrário, ergueu a carta diante dela. Veja, menina. A família Mendoza guarda um segredo que pode destruir seu nome para sempre. Um pecado antigo, enterrado sob a honra aparente. Agora, está em minhas mãos decidir quando revelar. Catalina estremeceu. Parte dela queria fugir. Mas outra parte, a mesma que ardia de inveja de Isabel, sentia um prazer obscuro. Se isso viesse à tona, Isabel perderia tudo. Não é? Alonso assentiu, lentamente. Ela perderia a segurança, o nome, o futuro. E você, se quiser, pode ser a portadora da queda. Há sombras no salão. Enquanto isso, na mansão dos Mendoza, Isabel caminhava sozinha pelo grande salão, iluminado apenas por candelabros. Os retratos dos antepassados pareciam observá-la em silêncio. Ainda sentia no corpo o peso das palavras de Diego no jardim. De repente, a porta rangeu. Catalina entrou às pressas, o rosto vermelho, os olhos brilhando. Isabel, preciso falar com você. É urgente. O que houve? Está pálida. Isabel correu até ela, segurando suas mãos frias. Catalina hesitou, mas as palavras explodiram. Sua família esconde algo terrível. Eu vi com meus próprios olhos, no convento. Alonso me mostrou. Isabel recuou como se tivesse levado um golpe. Do que você está falando? Um segredo, Isabel. Um pecado que pode arruinar o nome dos Mendoza. Seu pai não é quem todos pensam que é. A mente de Isabel girava. O chão parecia se abrir sob seus pés. Catalina, por que você me diria isso agora? Catalina desviou o olhar, mordendo os lábios. Por quê? Porque estou cansada de mentiras. E porque quero que você saiba a verdade, antes que seja tarde demais. A chegada de Diego. O som de passos pesados ecoou, no corredor. Diego entrou, os olhos atentos, a postura militar intacta. Senhorita Mendoza, ouvi vozes alteradas. Tudo está bem. Isabel tentou responder, mas a garganta estava seca. Catalina, no entanto, foi mais rápida. Capitão, o que está em jogo aqui é maior do que imagina. A honra desta casa não é tão pura quanto parece. Diego franziu o senho, encarando Catalina com desconfiança.
Explique-se. Ela abriu a boca, pronta para falar, mas Alonso surgiu na porta, a batina esvoaçando como se tivesse sido chamado pelas próprias sombras. Sua voz ecoou no salão. Basta, Catalina. Não é você quem deve revelar a verdade. Essa decisão é minha. O silêncio se espalhou como veneno. Diego levou a mão à espada, instintivamente. Isabel, pálida, olhava de um para outro, sem saber em quem confiar. O jogo de poder. Alonso ergueu a carta lacrada diante deles. Aqui está a prova de que os Mendoza carregam pecados ocultos. Um erro do passado que, se revelado, pode pôr fim a toda essa linhagem. Isabel deu um passo à frente, lágrimas nos olhos. Padre Alonso, por quê? Minha família sempre o respeitou. Confiou em você. Ele a fitou com frieza. Porque às vezes, criança, a verdade pesa mais do que a lealdade. Diego avançou, a voz firme. Se ousar ferir esta família, terá de passar por mim. O frade sorriu, sombrio. Então prepare sua espada, capitão. Pois os pecados que guardo não podem ser mortos com aço. O salão ficou carregado de tensão. Isabel, Catalina, Diego e Alonso estavam finalmente frente a frente. O segredo do baú havia emergido das sombras, mas ainda não revelado em sua totalidade. E naquele instante, todos perceberam. O próximo passo decidiria não apenas o destino dos Mendoza, mas também o deles próprios. E no coração da noite, cada um deles entendeu. Nada voltaria a ser como antes. O próximo passo não seria apenas uma escolha, seria uma sentença. O amanhecer de Sevilha nasceu vermelho, como se o céu carregasse presságios de tragédia. Na mansão dos Mendoza, o silêncio reinava desde a madrugada. Isabel, exausta, permanecia em seu quarto, incapaz de dormir. Cada palavra de Alonso ecoava em sua mente como um martelo. Traição, pecado, sangue. Diego não havia partido. Permaneceu no pátio, a espada ao lado, o olhar perdido. Entre ele e Isabel havia agora uma muralha invisível. O nome Mendoza manchado pelo sangue de seu irmão. Catalina, em conflito, caminhava de um lado a outro nos corredores. Pela primeira vez, não sentia satisfação com a dor de Isabel. Pelo contrário, sentia-se cúmplice de uma trama maior, uma rede de manipulações da qual também era prisioneira. E Alonso? Ele não descansava. Estava decidido. Aquela manhã seria o momento de selar o destino dos Mendoza. O ultimato de Alonso. Pouco antes do meio-dia, Alonso retornou à mansão, acompanhado de 2 guardas que lhe deviam favores. Sua batina negra parecia ainda mais pesada sob o sol ardente. Diante da família reunida, ele declarou: ou Isabel será entregue à igreja, para purgar os pecados da linhagem, ou a carta será enviada ao tribunal da coroa. A honra dos Mendoza cairá diante de toda Sevilha. Isabel se ergueu, pálida, mas firme. Eu não vou me esconder sob véus de mentira. Se é meu destino pagar pelos pecados de meu pai, que assim seja. Dom Rodrigo, o pai, estremeceu. Pela primeira vez, o semblante do patriarca vacilou. Sua voz soou quebrada. Isabel, filha, eu fiz o que acreditava ser necessário para proteger todos nós. Diego se voltou para ele, a raiva latejando nos olhos. Necessário. Foi necessário trair a coroa. Foi necessário derramar o sangue de meu irmão. Rodrigo baixou a cabeça. O silêncio foi sua única resposta. O conflito. Diego sacou a espada, apontando-a diretamente para o peito de Rodrigo. Então é verdade. Por sua culpa, minha família foi destruída. Eu deveria matá-lo agora mesmo. Isabel correu, colocando-se entre eles. Se fizer isso, Diego, estará destruindo também o que resta de mim. As lágrimas escorreram pelos olhos do capitão. Sua mão tremia. Não sei se consigo. Isabel, não sei se consigo perdoar. Alonso observava a cena com um sorriso de triunfo. A justiça se cumpre diante dos meus olhos. O destino não pode ser alterado. A virada de Catalina. Mas Catalina, tomada por uma coragem que jamais imaginara, ergueu a voz. Não, Alonso. Não é justiça o que busca. É vingança. E vingança nunca pertence a Deus, mas ao coração envenenado dos homens. Ela avançou até o centro do salão, encarando o frade. Eu mesma vi como manipulou, como distorceu. Não é Isabel quem deve pagar, nem Diego, nem ninguém. É você quem alimenta esse ciclo de ódio.
Alonso a olhou com desprezo. Menina insolente. Não tem ideia do que está dizendo. Catalina ergueu a mão, mostrando outro documento que havia roubado do baú. Ah, mas tenho sim. O pacto não foi apenas de Rodrigo Mendoza. Havia outros nomes, inclusive o seu, Padre Alonso. O salão mergulhou em espanto. Isabel arfou. Rodrigo arregalou os olhos. Diego recuou. Catalina prosseguiu, a voz firme. Você também estava envolvido no contrabando. Você também assinou o pacto. Não era apenas guardião do segredo. Era cúmplice. A fúria tomou Alonso. Num movimento inesperado, ele sacou um punhal oculto sob a batina e avançou contra Catalina. Mas Diego, em reflexo, interceptou o ataque com sua espada. O aço encontrou o aço, e o salão se encheu do som da luta. O combate foi feroz. Alonso não era apenas um frade. Seus golpes revelavam alguém acostumado à violência escondida. Diego, no entanto, lutava com a fúria da dor e da justiça. Isabel gritou, tentando impedir que o sangue fosse derramado. Catalina recuou, assustada, mas não deixou cair o documento. Num golpe final, Diego desarmou Alonso, jogando o punhal longe. O frade caiu de joelhos, o olhar cheio de ódio e derrota. A verdade não morre comigo, murmurou ele, antes de desmaiar no chão. O salão estava coberto de tensão. Isabel chorava. Diego, com a espada ainda manchada, tremia. Catalina segurava o documento que podia mudar tudo. Mas uma pergunta pairava no ar. Depois de tanta revelação, de tanto sangue e silêncio, ainda havia salvação para o amor entre Isabel e Diego. O sol nascia sobre Sevilha, dourando as torres e lançando uma luz suave sobre as ruas de pedra. Mas dentro da mansão Mendoza, tudo estava em silêncio. Não um silêncio comum, mas aquele que carrega os restos de uma tempestade. Isabel caminhava lentamente pelo corredor, o vestido branco arrastando-se no chão frio. Cada passo parecia um adeus. Havia enfrentado o peso do pecado do pai, a fúria de Diego, a traição de Alonso e até as feridas abertas pela inveja de Catalina. Agora, restava apenas o eco das escolhas. A despedida de Rodrigo. Na entrada da cidade, Dom Rodrigo aguardava, a cabeça baixa, a barba grisalha marcada pela vergonha. Já não era o senhor imponente, mas um homem quebrado. Minha filha, murmurou, a voz embargada. Deixo esta casa, estas terras, tudo. Talvez no silêncio de um mosteiro eu encontre perdão. Isabel agarrou as mãos do pai com força. O perdão, papai, talvez nunca venha do céu, mas de nós mesmos. E eu já o perdoo. Rodrigo caiu em pranto, beijando-lhe a fronte. E, com passos pesados, afastou-se até desaparecer no horizonte. Isabel o viu partir com lágrimas que ardiam, mas também com o coração leve, pois compreendia que até na queda havia dignidade. O confronto do amor. No jardim, Diego esperava. Não trajava mais o uniforme militar. Apenas uma camisa simples, como se tivesse despido também o peso do dever. Seus olhos estavam cansados, mas ainda cheios de vida. Isabel parou diante dele, os olhos úmidos. Se não puder me perdoar, Diego, compreenderei. Mas saiba que amei cada instante, mesmo aquele que nos trouxe dor. Ele ficou em silêncio por um momento longo, como se buscasse a resposta nas próprias feridas. Por fim, a voz saiu rouca. Eu perdi meu irmão, Isabel. Vivi anos com o peito vazio, alimentando ódio. Mas quando olhei para você, senti que o destino me dava uma chance de escolher algo diferente. Uma escolha que não apagaria a dor, mas poderia transformá-la. Ele segurou o rosto dela com as mãos trêmulas. Eu escolho você. As lágrimas desceram pelo rosto de Isabel, mas eram lágrimas de libertação. O beijo que se seguiu não era apenas de amor, era de sobrevivência. Era a promessa de dois corações que, mesmo dilacerados, ainda ousavam bater juntos. O recomeço de Catalina. De longe, Catalina observava. Pela primeira vez, não havia inveja em seu peito, apenas ternura. Sentiu o coração arder, mas não de dor, e sim de crescimento. Aproximou-se e tocou o ombro de Isabel. Fui injusta. Quis ser você quando não via valor em ser o mesma. Isabel a abraçou, soluçando. Catalina, você nos salvou. Sem sua coragem, eu não estaria aqui. Você é mais forte do que pensa. Catalina fechou os olhos, permitindo-se chorar nos braços da amiga.
Foi naquele instante que descobriu que o amor não é apenas paixão ou desejo. É também amizade, entrega, partilha. O eco do destino. A brisa suave trouxe o perfume das rosas do jardim. Os sinos da cidade tocaram ao longe, como se anunciassem um novo começo. Isabel, Diego e Catalina permaneceram lado a lado, contemplando o horizonte. Não tinham todas as respostas, não sabiam o que o futuro lhes reservava, mas carregavam consigo a certeza de que cada escolha havia moldado quem eram agora. E Isabel, em pensamento, sussurrou: um instante, uma escolha, e o destino mudou para sempre. E talvez seja assim também com quem escuta esta história. Um instante de coragem, uma escolha inesperada, e tudo o que parecia escrito se transforma. Se fosse você, teria escolhido o amor, mesmo diante da dor. O silêncio da resposta fica no coração de cada um.